Muito bem, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Bendito sejais o Senhor nosso Deus, que sempre acompanha o seu povo. Ele está sempre se fazendo presente, mesmo quando nós não pedimos, quando nós não desejamos, quando nós queremos nos afastar dele. É um Pai muito amoroso e que é vigilante o tempo todo. Ele sabe dos perigos que nós vamos passar, tenta nos alertar. Muitas vezes, ele permite que o homem sofra pequenas quedas. A exemplo do pai que, acompanhando os primeiros passos de seu filho, o deixa num gramado, né, sabendo que a criança, se cair, não vai se machucar tanto, né? Mas vai ser bom para a criança essas quedas, que vai ajudar a fortalecer as perninhas para corridas maiores. Esse mesmo pai, algumas vezes, percebendo que seu filho está se distanciando muito e está se aproximando de um perigo, pode muitas vezes chamar a atenção dessa criança de uma forma mais forte. A criança não entende, mas o pai sabe. Aquilo que o pai fez impediu um mal maior. Assim é Deus conosco, né? Então, nós vamos hoje, no livro do Êxodo, nós vamos ver como foi a partida de Moisés com aquele grupo de seres humanos que já estavam há 430 anos vivendo uma verdadeira escravidão. Para que a gente possa compreender tudo aquilo que será dito, façamos a oração do Espírito Santo, para que ele ilumine nossas ideias, acalme os nossos pensamentos e dilate os nossos corações para receber esse imenso amor de Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos Enche vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Livro do Êxodo, Bíblia na mão. Vamos lá no capítulo 12. Para que a gente possa compreender toda essa façanha que se vai descortinar diante dos nossos olhos, vamos começar pelos versículos de 1 a 4, capítulo 12, versículos de 1 a 4. Se pudermos alternar, né, seria bom. Tá. Assim, Posso ler? pode. O Senhor disse a Moisés e a Arão: Este mês será para vós o princípio dos meses. Tê-lo-eis como o primeiro mês do ano. Dizei a toda a Assembleia de Israel: no 10º dia deste mês, cada um de vós tome um cordeiro por família, um cordeiro por casa. Se a família for pequena demais para um cordeiro, então o tomará em comum com seu vizinho mais próximo, segundo o número das pessoas, calculando-se o que cada um pode comer. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Olha É aqui até já o um 4, ensinamento. era até o Isso, 4, né? Tá. isso. Olha aí já um ensinamento de Deus, ensinando a partilhar, ensinando a que você se desprenda, né? Não seja apegado. Aquela sua sobra vai servir a alguém. Por isso que ele diz que se o cordeiro for pequeno, né, muito grande para a família pequena, então essa família deve chamar o seu vizinho para juntos cearem, para que nada se perdesse, né? Então, Deus quer que nós façamos a partilha. Isso já era previsto desde a criação de Adão e Eva. Era isso que Deus queria, que o homem partilhasse. Todo aquele que lhe sobrasse, ele repassasse àquele que não tem. Se isso acontecesse, nós não teríamos pobres, nós não teríamos pessoas mais fracas. Mas, infelizmente, nós sabemos que
Os nossos pais, por sua soberba e arrogância, não permitiram que isso acontecesse. Mas no céu isso vai acontecer. No céu, nós seremos todos uma imensa, gigantesca família, onde um vai cuidar do outro. Continuemos. Versículos 5 a 8. Eu leio. Tá. O animal será sem defeito, macho. De 1 ano podereis tomar tanto um cordeiro como um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. Então toda a Assembleia de Israel o imolará no crepúsculo. Tomarão do seu sangue e o porão sobre as 2 ombreiras e sobre a moldura da porta das casas em que comerem. Até o 8. Isso. Naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães sem fermento e ervas amargas. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Aqui nós já temos, aqui Deus está nos preparando para aquilo que será mais tarde o sacrifício de Cristo e que será atualizado perpetuamente até o final dos tempos, né? Ali nós vemos no versículo 5, o animal será sem defeito. Jesus não tinha nenhum pecado. Então, olha aí o cordeiro sem defeito, Jesus sem pecado nenhum. Macho. O sacrifício cabe ao homem. O trabalho em comum com seu vizinho, mas para segundo o animal será defeito, macho de 1 ano, podereis tomar tanto um cordeiro como um cabrito. Lembre-se que aqui não entra o bode. Mais tarde, Jesus vai dizer que irá separar os cabritos ou os cordeiros, né, de um lado e os bodes do outro. E aí, nós vamos ver aqui no seguinte, no versículo 7, tomarão o seu sangue. Infelizmente, com essa porcaria dessa pandemia, nenhuma diocese que não seja da tradição, acho que se eu não estiver enganado, acho que nem da tradição, está oferecendo a Eucaristia também com o sangue de Cristo, né? Nas 2 espécies, infelizmente. Mas nós aqui da Paróquia São Benedito, até antes da pandemia, estávamos recebendo nas 2 espécies, o corpo e o sangue. Que mais? Pães sem fermento. A hóstia, ela é assada, é um pão ázimo, sem fermento, né? Então, olha aí a prefiguração daquilo que será mais tarde a nossa missa. Então, a hóstia, lembra que eu falei, acho que foi no nosso encontro passado, ela passa por alguns critérios bastante rígidos para que uma empresa possa produzir essas hóstias e fornecer às paróquias, ok? Preciso que haja uma supervisão episcopal na produção, que certifique de que não terá fermento e que essa hóstia, né, será pura, farinha pura. Muito bem. Vamos agora para o versículo 12 a 14. Dos versículos 12 até 14. Denise? Naquela noite, passarei através do Egito e ferirei os primogênitos no Egito, tanto os dos homens como os dos animais, e exercerei minha justiça contra todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue sobre as casas em que habitais vos servirá de sinal, de proteção. Vendo o sangue, passarei adiante, e não sereis atingido pelo flagelo destruidor quando eu ferir o Egito. Conservareis a memória daquele dia, celebrando-o com festa em honra do Senhor. Farei isso de geração em geração, pois é uma instituição perpétua. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus.
Muito bem. Aqui nós podemos ver no versículo 12, né? Deus já sinalizando, né, que o primogênito, aquele o primeiro gerado, né, é que faria o verdadeiro sacrifício, né, e que ele exerceria toda a sua justiça contra os deuses do Egito. E é isso que acontece quando o cristão, o fiel cristão, recebe a sua comunhão, ele não dá mais atenção a outros deuses. Esse fiel cristão que comunga habitualmente é ciente que só há um Deus e nele deve se confiar, não se confiando em astrologia, correntes. De novo, eu estou vendo um monte de correntes percorrendo aí entre os grupos, né? Infelizmente, essa praga vai, volta constantemente e pouco é combatido. Daqui a pouco eu tenho medo que seja uma prática habitual entre os fiéis católicos. Isso me assusta. Uma prática espiritista, esse negócio de corrente. Não quebra a corrente, passa para mais 10 pessoas, você vai ver daqui a 40 minutos vai acontecer uma coisa maravilhosa. Nossa, gente, a gente não pode acreditar nisso, né? Isso é superstição. De novo, essa praga está de volta entre nós. Estou vendo pessoas, ministros da Eucaristia, repassando corrente. Ele é cara de pau de dizer, não é corrente, é para a gente orar, olha que bonito, mas não vê o que está atrás disso. A suspensão que está atrás disso, né? A crença de que se eu fizer aquilo, eu vou estar obrigando Deus a me pagar. Isso não se faz. Aqui no versículo 13, o sangue sobre as casas em que habitais o servirá de sinal. O sangue sobre as casas é, para nós, né, o que nos salva contra o anjo exterminador, ou seja, o fato de você comprar o corpo e o sangue de Jesus Cristo impede que você vá para o inferno, impede que você sofra apenas, que você venha a conhecer a morte espiritual. É bem nesse sentido que aqui nós estamos vendo uma prefiguração. Então, já um sinal é algo que está parando para algo que vai acontecer mais à frente. Todo sinal é uma antecipação de alguma coisa. Então, e aqui mesmo está escrito, o sangue sobre as casas inquebráveis, você dá de sinal, de proteção. Vendo o sangue, então, o diabo olha para a sua boca e vê o sangue de Cristo na sua boca, que ele vê, ele consegue ver, você não. Mas ele vê, ele sai fugindo de você. Por isso que nós precisamos comungar. O diabo, quando você acaba de comungar, ali ele te dá sossego. Ele não se aproxima. Ele só fica esperando aqueles 10, 20 minutos, né? Às vezes a própria pessoa dá trela para ele, então ele não precisa esperar tanto. Mas quando você está comungando, você acabou de comungar, os demônios não se aproximam de você. Eles ficam a uma certa distância, né? E isso já teve um vidente que, segundo ele conseguiu enxergar essa situação que Deus permitiu que ele visse para poder nos ensinar e para que pudesse isso ajudar na fé, a importância da Eucaristia. E veja no versículo 14, conservareis a memória daquele dia, celebrando-a como uma festa em honra do Senhor. É uma festa em honra do Senhor. É um ato memorial. Lembre-se que Cristo vai dizer isso, fazer isto em memória de mim, porque Cristo vai melhorar esta aliança aqui, ok? Ele vai tornar na quinta-feira da paixão, que ele entra em Jerusalém, ok? Então ele vai tornar essa festa perpétua. Muito bem, continuando, versículos 21 e 22. Quem pode ler, por favor? Sou eu agora?
Pera aí que eu leio que travou aqui. Vamos fazer. Tá meio travado mesmo. 21, Vamos fazer igual aquele 22. dia. Isso. Tá. 21 Moisés e 22. Moisés convocou todos os anciãos de Israel e disse-lhes: Ide, escolhei um cordeiro por família e molai a Páscoa. Depois disso, tomareis um feixe de sopo, ensopá-lo-eis ao sangue que estiver na bacia e aspergireis com esse sangue a verga e as duas ombreiras da porta. Nenhum de vós transporá a limiar de sua casa até pela manhã. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então veja que é um cordeiro por família. É um cordeiro Jesus, isso aí ninguém tem mais dúvida, né? E ele está dizendo assim, ó, tomareis um feixe de sopa, isso parece o sangue, né? E com ele você vai aspergir com sangue. Essa palavra que a Genoveva usou, a tradução também serve para moldura, né? E as suas duas ombreiras. Eu me lembro de um padre que, na passagem de ano, ele celebrava a missa e ele ensinava umas palavras, uma oração que todo fiel deveria fazer, né? E ele pedia para que aspergisse a moldura da sua porta, da sua casa, a da porta de entrada. E ele dizia o quanto isso era importante, que assim como os judeus também fizeram isso para se livrar do inimigo, que se você fizesse isso no início do ano, né, você seria mais abençoada. E, claro, era uma oração, pelo menos que eu me lembro bem, ela era muito bem elaborada, ou seja, ela estava dentro dos critérios de uma oração devida. A oração devida é aquela que é dirigida a Deus, ou em uma das pessoas da Santíssima Trindade, e que sempre a gente pede a intercessão da Virgem Maria, né? E ela é sempre visando a salvação da alma. Essa é a oração correta, é a oração devida. E essa oração que o padre fazia era bem nesse sentido. Ele até dizia que quem não tivesse um raminho, né, que poderia usar qualquer coisa, ou até mesmo aspergir mesmo, jogar água abençoada, né, na moldura da porta da entrada da casa. Achei isso bastante interessante, me lembrei disso agora, enquanto estava se lendo essa parte. Muito bem, entendemos essa parte aqui. Está para acontecer o sacrifício, né? O sangue do cordeiro será aspergido, né? E agora eu queria que nós marcássemos aqui, deixa aqui marcadinho, nós vamos voltar para cá, mas vamos voar no tempo, vamos até João, capítulo 9, versículo 28 e 29. João, capítulo 19, Qual versículo, seu Carlos? 28, 29 e 30. 28 a 30. Eu leio. Posso ler? Sim. Pode. Em seguida, sabendo Jesus que tudo estava consumado para se cumprir plenamente a Escritura, disse: Tenho sede. Havia ali um vaso cheio de vinagre. Os soldados encheram de vinagre uma esponja e, fixando-a numa vara de esopo, chegaram-lhe à boca. Havendo Jesus tomado do vinagre, disse: Tudo será consumado. Inclinou a cabeça e entregou o espírito. Até qual? Só até aí mesmo. Até aí mesmo. Palavra da salvação. Do Senhor. Palavra do Senhor. Desculpa. Graças a Deus. Muito bem. Perceberam a ligação dos textos?
Vara, isopo, o vinagre, o que é? Vinagre é vinho. Vinho é o que Jesus transforma em o seu sangue, o sangue do Cordeiro. Então, perceberam a ligação? Voltando lá no Êxodo 21, 22, no Sim, 20... Carlos. Oi? Não ouvi. Sim, sim, a gente vê 21, a a ligação, né? Muito ligação, clara a né? ligação. Aham. Tá bem. Agora, vamos fechar isso dizendo que, puxa vida, né? Deus estava querendo nos ensinar. O Moisés, ele foi obediente aqui, não foi? Né? Ele fazia. Vamos ainda deixar aqui, vamos lá para Hebreus, capítulo 11, versículo 28. Hebreus 28, perdão, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11, versículo 28. Quem pode ler? Só o 28. Acharam? Ai, desculpa. Eu lendo com o microfone fechado. Foi pela, é, foi pela fé que mandou celebrar a Páscoa e aspergir os portais com sangue, para que o anjo exterminador dos primogênitos poupasse os filhos israelitas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Né? Olha aí só, como eu sempre digo, é o Novo Testamento que vai receber, acolher e dar a plenitude ao Antigo Testamento. O Antigo Testamento é uma mera sombra, ok? Então, muito cuidado ao ler o Antigo Testamento. Se você não fizer essa ligação, não colocar Jesus Cristo como a chave, você corre o risco de fazer uma má interpretação. Perfeito? Olha só que beleza. Antigo Testamento, nós fomos para o Evangelho e confirmamos com um texto do Novo Testamento, uma carta dirigida aos Hebreus. Muito bem, continuidade. Então, agora os versículos, ainda lá no Êxodo, capítulo 12, versículos 29 a 31. Décima praga, extermínio dos primogênitos. Pelo meio da noite, o Senhor feriu todos os primogênitos no Egito, desde o primogênito do faraó, que deveria sentar-se no trono, até o primogênito do cativo, que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. O faraó levantou-se durante a noite, assim como todos os seus servos e todos os egípcios, e fez um grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Até o 31, seu Carlos? Isto. Naquela mesma noite, o rei mandou chamar Moisés e Araão e disse-lhe: Ide, saí do meio do meu povo vós e os israelitas, e de prestar um culto ao Senhor, como dissestes. Palavra do Senhor. Graças a Graças a Deus. Deus. Então, é um golpe duro, né? Que ninguém se regozije disso, não há glória para nós. É uma lição que Deus está nos dando, mas Deus nos dá a lição para que nós aprendamos, para que salvemos as nossas almas, mas em cima do inimigo. É o nosso inimigo, né? Porque nós vamos ver que Jesus vai dizer que os nossos inimigos, perdão, São Paulo, né? Vai nos dizer que o nosso inimigo não tem carne nem osso. Nossos inimigos estão nos ares.
Então, como aqui é uma prefiguração, Deus usou dos inimigos dos hebreus, os egípcios, né? E feriu-lhes de morte os primogênitos. Havia dor por todo o Egito, muita dor, algo muito triste. O clamor, para que vocês tenham uma ideia, sempre foi relatado, contado como algo assustador, algo assim, muito, uma coisa assim, horrível, né? Todo o Egito gritando, chorando, a noite inteira, pai que levantava o quarto filho morto, como foi o caso do faraó. Mas isto vai acontecer de novo mais tarde com os próprios israelitas. E isso acontece no ano 70. No ano 70, por conta de Nero, a perseguição é muito grande, uma legião inteira de romanos entram em Israel e levam à morte os habitantes. Por isso que a gente não pode se alegrar com a desgraça alheia, né? Muito bem. Dando continuidade, agora os versículos 37 a 40. Da onde? Êxodo, capítulo 37? 12, do 37 Sim, ao 40. tá. Os israelitas partiram de Ram- Rams- Ramsés, Ramsés para Sacor, em Sucote. número de 600.000 homens, aproximadamente, sem contar os meninos. Além disso, acompanharam-os uma numerosa multidão, bem como rebanhos consideráveis de ovelhas e de bois. Cozeram bolos ázidos de massa que levaram do Egito, pois esta não se tinha fermentado, porque nem tinham sido lançados fora do país e não puderam deter-se nem fazer provisões. A permanência dos israelitas no Egito durara há 430 anos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, confirmando aquilo que eu disse ainda há pouco, né? No início desse nosso encontro, eu disse que o povo Israel viveu 430 anos, mais de 400 anos, entre os egípcios. Então, dá para imaginar como cresceu esse povo, né? Que começou com a família de José, tá certo? Vamos deixar aqui marcadinho? Vamos avançar um pouquinho. Vamos lá para Números 33. Vamos para o livro de Números, capítulo 33. Já que 33, então versículo 3. Tá? Fica só nos 3. Quem pode ler? Números, capítulo 33, versículo 3. Pode ser 3 e Repete o o 4. capítulo e versículo, por favor, seu Carlos. O capítulo é 33, o versículo é o 3 e o 4. Tá bom. Quer que eu leia? Pode. No 15º dia do primeiro mês, partiram de Ramsés, isso foi no dia seguinte à Páscoa. Partiram com a mão levantada à vista de todos os egípcios que estavam enterrado naqueles que o Senhor tinha ferido dentre eles todos os seus primogênitos. Também contra os seus deuses, o Senhor tinha exercido o seu juízo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, a confirmação do que Moisés nos relata, né, no livro do Êxodo,
Aqui está em Números também esse mesmo relato, né? Para que a gente veja a fidelidade dos textos. Vamos agora para os versículos 43 a 46. 43 a 46 do livro do Êxodo, capítulo 12. É que eu leio? Por favor. Lei relativa à Páscoa. O Senhor disse a Moisés e a Arão: Eis a regra relativa à Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela. Todo escravo adquirido a preço de dinheiro e que tiver sido circuncidado comerá dela. Mas nem o estrangeiro, nem o mercenário comerão dela. O cordeiro será comido em uma mesma casa. Tu não levarás nada da sua carne fora da casa e não lhe quebrarão osso algum. Nossa, a gente já vai ligando uma coisa a outra. É isso. Toda a Assembleia, Não, a só Assembleia de Israel. É só até o 46? Só, Palavra só. do Senhor. Graças a Deus, Graças você a já Deus. entendeu, né? Então, Sim. mas vamos confirmar? Vamos lá para João Sim. 35 a 37? João, capítulo 19, 35 a 37. Pode ler você mesmo, Denise? É continuação mesmo? É. O que foi João testemunha 19, do 35 ao 37, né? Isso, isso. O que foi testemunha desse fato o atesta, e o seu testemunho é digno de fé, e ele sabe que diz a verdade, a fim de que vós creiais. Assim se cumpriu a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E diz em outra parte a Escritura: olhando para aquele que transpassaram. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E veja que João faz menção a esta passagem do capítulo 12, do versículo 46. Impressionante, né? João diz. Então, aqui está mais do que claro. Se alguém estava duvidando assim, mas será que é mesmo? Será que é uma prefiguração? Aqui está a afirmação do próprio João. Na verdade, é um relato que ele está fazendo da explicação que Jesus fez, né? João está nos contando aquilo que o próprio Jesus fez. Nenhum dos seus ossos foram quebrados. E lá atrás falava-se do cordeiro, o cordeiro sem mancha, o cordeiro novo, porque um cordeiro de um ano é um cordeiro novo. E nós sabemos que Jesus tinha aproximadamente 33 anos. Muito bem, agora eu quero fazer um relato bonito aqui, que muita gente deixa passar desapercebido. Capítulo 13, versículo 19, do livro do Êxodo. Capítulo 13, versículo 19. Quem pode ler? Moisés levou os ossos de José, porque este fizera os filhos de Israel jurarem: quando Deus vos visitar, levareis daqui os meus ossos convosco. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Olha aí, Deus. o que é isto, gente? O que é isto? Por que a Igreja Católica venera as relíquias dos santos? Veja, 430 anos haviam se passado da morte de José. Haviam guardado os ossos dele, porque ele pediu: quando Deus visitar o meu povo, porque José também sabia que o seu povo iria cair escravo, mas seria libertado, Deus os libertaria. José fez esse pedido.
levem os meus restos para que seja enterrado na minha terra. Quando o povo é liberto por Deus, Moisés faz o quê? Foi lá atrás das relíquias de José, para levá-lo para o enterro na terra sagrada. Olha aí. Então, veja que essa história das relíquias, né, que a Igreja Católica adota, que muitos protestantes não entendem, já está aqui no Antigo Testamento. Ok? Vamos continuar. Alguma dúvida aqui? Tudo bem? Vocês concordam? Dá para ver que é a guarda de relíquia, né? Que nós fazemos com os nossos santos. A gente guarda tecido, unha, cabelo, né? Eu não sabia, não tinha, acho que lido isso já, ou tinha, não me lembro. Interessante. Perfeito. A Bíblia é cheia disso. Por isso que se Coisa, fala, né? mas Ela é viva. que ponte que faz, né? O antigo, o Que novo, associação, né? associação, Sim, Nossa, você fica, a gente vai lendo e vai assim, o coração fica até cheio é de uma alegria. delícia. Enche a gente de Quantas alegria, de ânimo. descobertas, né? Uma Sabe? descoberta. Eu Quantas falava, meu Deus, descobertas. estava aqui, parece que eu já não tinha lido dessa forma, ou entendido, ou passou percebido, né? Uhum. Eu procuro esses textos. Muito bom. Vamos continuar. Capítulo 14 agora. Já estamos caminhando para o final do nosso encontro de hoje, né? Algumas leituras importantes nós vamos fazer. Vamos começar pelo versículo 10 até o 14, do 10 até o 14, do capítulo 14. Aproximando-se o faraó, os israelitas, ao levantar os olhos, viram os egípcios que vinham ao seu encalço. Foram tomados de espanto e invocaram o Senhor, clamando em alta voz. E disseram a Moisés: Não havia porventura túmulos no Egito para que nos conduzisseis a morrer no deserto? Por que nos fizeste isso, tirando-nos do Egito? Não te dizíamos no Egito: Deixai-nos servir os egípcios? É melhor ser escravo dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: Não temais, tenha ânimo, e vereis a libertação que o Senhor vai operar hoje em seu favor. Os egípcios que hoje vedes, não os tornareis a ver jamais. O Senhor combaterá por vós, quanto a vós nada tereis a fazer. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor vai combater por você, né? Mas antes, olha aqui como é que essa murmuração, essa reclamação, isso Sim. não agrada a Deus. Como nós murmuramos, como nós somos mal agradecidos, onde já se viu é melhor ser escravo do diabo, mas ter o Nossa. prazer do pecado, do que viver eternamente com Deus. Gente, olha que absurdo! Mas não é o que a gente faz hoje em dia? Sim. Acho que isso tudo é uma prefiguração. E a gente vê toda essa situação que a gente está vendo, né, seu Carlos? Dá a sensação de que, tipo assim, nós vamos ficar sozinhos, não vai ter nada, não vai ter ninguém, sabe? Se for ver humanamente, né, é como se a gente tivesse perdido. Mas aí a gente vê um texto desse, é como se dentro de nós a esperança fosse renovada a cada vez que a gente lê, né? É Sim, confiar, é acreditar. Deus tem sim, sim, é Ele que vai cuidar, sim. não somos nós. Não, mas nós temos que fazer a nossa parte. Sempre. Sim, sim, com certeza. Muito bem, versículos 15 a 18. Agora é O Senhor disse a Moisés: Por que clamas a mim? Disse aos filhos de Israel que se ponham a caminho. Até o 18?
Isso. É. É. E tu levanta E a tu? tua vara e estende a mão sobre o mar e fere-o, para que os israelitas possam atravessá-lo a pé enxuto. Vou endurecer o coração dos egípcios, para que se ponham ao teu encalço, e triunfarei gloriosamente sobre o Faraó e sobre todo o teu exército, seus carros e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando tiver alcançado este glorioso triunfo sobre o Faraó, seus carros e seus cavaleiros. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. O Senhor será vitorioso. Ele vencerá os seus inimigos. Esse relato Moisés fez pensando no inimigo material. João, no livro do Apocalipse, nos faz 7 revelações sobre a vitória de Deus sobre os nossos inimigos espirituais. Moisés faz um relato sobre a vitória de Deus no plano material. João, olha a perfeição do Novo Testamento. João nos relata que Deus é vitorioso sobre o inimigo espiritual 7 vezes. Eu espero ainda um dia mostrar para vocês esses 7 relatos dessa vitória que está lá no livro do Apocalipse. Tá bem? Continuando, versículos 19 e 20. O anjo de Deus, que marchava à frente do exército dos israelitas, mudou de lugar e passou para trás. A coluna de nuvens que os precedia pôs-se detrás deles, entre o acampamento dos egípcios e o de Israel. Era obscura e alumiava a noite, e não puderam aproximar-se um do outro durante a noite inteira. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bem. Vamos deixar aqui marcadinho. Vamos avançar um pouquinho. Segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículo 8. Segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículo 8. Dois, 8. Isto. Elias tomou seu manto, dobrou-o e feriu com ele as águas, que se separaram para as duas bandas, de modo que atravessaram ambos os pés enxutos. Tendo passado até aqui? Tendo passado, Elias disse a Eliseu: pede-me algo antes que eu seja arrebatado de ti, e que possa eu fazer por ti? Eliseu respondeu: ai, tá riscado aqui. Seja-me concedido. Seja-me concedida uma porção dobrada do teu espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Olha aí, de novo, a história do atravessar a pé enxuto. Elias já havia encontrado o seu sucessor, aquele que o precederia, queria dar continuidade, né? E então ele, com o seu manto, ele fere as águas se abrem e ele então passa junto com Eliseu. Eliseu pede humildemente a seu servo: eu reconheço, tu és um servo de Deus. O que eu desejo é ser mais servidor do que você. Isso não pode ser mal visto por nós. Não pode. Porque o que ele está pedindo? Uma porção dobrada. Uma porção dobrada.
Ou seja, ele quer servir mais a Deus do que o próprio Elias serviu. E ele vai servir, né? Nós vamos ver para frente. Hoje eu só quis jogar vocês lá para fazer essa analogia, né? Do abrir águas e passar a pé enxuto. Então, nós vimos Moisés, agora nós vimos Elias e Eliseu, ok? Bom, já que estamos aqui, vamos avançar mais um pouquinho, o que vocês acham? Vamos lá para Hebreus, capítulo 11. Hã? Aonde? Hebreus, capítulo 11, versículo 29. Hebreus, capítulo 11, versículo 29. Foi pela fé que fez atravessar o Mar Vermelho, como por terreno seco, ao passo que os egípcios que se atravessaram a persegui-los foram afogados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Puxa vida, olha o que está nos sendo relatado. Foi pela fé, aquele povo teve que ter fé para poder atravessar a pé enxuto. E olha só o que aconteceu. Veja bem, sem fé, o que acontece com você? Aqui está sendo relatado, né? Uhum. Ao passo que os egípcios que se atreveram, olha o inimigo que atrevido. Deus abre o caminho e o inimigo quer ir atrás. Por esse caminho que Deus abriu, o inimigo quer continuar a perseguir os filhos de Deus. Mas Deus não permite. Aquele caminho é seu. Siga, Deus fez ele para você. O inimigo é atrevido, mas ele vai ter o merecido. Deixa que Deus vai providenciar. Eles morreram afogados. Lindo isso, né? Muito bem. Vamos agora, voltamos lá para o Êxodo. Então, vocês viram que ligação bonita, né? Nós vimos Moisés atravessando com o pessoal enxuto, nós vimos Elias e Eliseu, e nós vimos na carta aos Hebreus explicando que Deus vai abrir um caminho para os seus filhos, porém o inimigo vai perseguir mesmo nesse caminho que Deus preparou para nós. E não é o que está acontecendo hoje na igreja. A igreja não está sendo perseguida. Quantos padres não estão perdendo a fé? Mas o inimigo vai ter o seu merecido. Disso nós não podemos duvidar. O próprio Deus combaterá por vós. Temos que fazer a nossa parte. Muito bem. Agora, versículos 21 a 23. Moisés estendeu a mão sobre o mar, o Senhor fê-lo recuar com um vento impetuoso vindo do Oriente, que soprou toda a noite, e pôs o mar a seco. As águas dividiram-se, e os israelitas desceram a pé enxuto no meio do mar, enquanto as águas formavam uma muralha à direita e à esquerda. E os egípcios os perseguiram. Todos os cavalos do faraó, seus carros e seus cavaleiros internaram-se após eles no leito do mar. A vigília da manhã, até aqui, seu Carlos? Só. Isso, tá bom. Muito bem. Palavra Vamos relatando aí, graças a Deus, o inimigo, então, se deu mal. Veja bem que eu não vou precisar datas, mas houve um grupo de arqueólogos encontrou no fundo do leito do Rio Jordão armaduras muito antigas, que algumas foram conseguiram que era do exército egípcio. A ciência, de vez em quando, vem corroborar com a fé, né? Mas a fé é mais importante que a ciência.
A ciência é uma criatura de Deus. Nunca podemos ter a ciência acima da fé. Ela pode, algumas vezes, ajudar os fracos na fé a ter a sua fé mais fortalecida, mas não pode superá-la. Jamais superará. Aliás, quando a ciência tenta provar o contrário, ela foge daquilo a que ela é destinada, né? Mas, infelizmente, a gente vê isso de vez em quando. É o caso do aborto, é o caso da eutanásia, é o caso, às vezes, de cientistas quererem provar que Deus não existe, e por aí vai. Muito bem. Para que a gente possa encerrar esse nosso encontro de hoje, nós vamos terminar com essa leitura dos versículos 26 a 28. Por favor. O Senhor disse a Moisés: estende a tua mão sobre o mar e as águas se voltarão sobre os egípcios, seus carros e seus cavaleiros. É esse? E o 28, até o 28. Moisés estendeu a mão sobre o mar e este, ao romper da manhã, voltou a seu nível habitual. Os egípcios que fugiram foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. As águas voltaram e cobriram os carros, os cavaleiros e todo o exército do faraó que havia descido no mar, ao descalço dos israelitas. Não ficou um sequer. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aqui, para a gente poder concluir esse nosso encontro de hoje, cuja temática forte e central aqui é que somos perseguidos. Somos perseguidos. O fiel católico é perseguido. Podemos dizer que todo crente sofre perseguição, indiscriminadamente, né? E essa perseguição tende a aumentar. Se no passado a perseguição, vamos dizer, alcançava o derramamento de sangue, hoje a perseguição é chacota, a vexação, impedimento. Muitos dos fiéis católicos não podem participar tranquilamente de uma missa, são perseguidos, né? Bom, eu poderia dizer outras coisas, mas vou deixar mais. Mas ninguém vive sem perseguição. Esta perseguição será sempre no âmbito espiritual, e que muitas vezes será sentida no plano material. Um colega de trabalho que, de repente, se volta contra você e começa a te perseguir, um chefe, um patrão, um professor, um aluno, de repente, começa a te perseguir, na igreja, alguns colegas, né? Enfim, a perseguição é típica do fiel católico. Eu sempre digo, você quer saber se você está no caminho certo? Veja se você está sendo perseguido, né? E aí você conseguirá inferir que aquilo que você está fazendo é correto. Tenta, na escola, ensinar a fé cristã. A Secretaria de Ensino não vai deixar, os alunos não vão deixar, os pais dos alunos não vão deixar. Você sofrerá perseguição. No seu ambiente de trabalho, começa a fazer que nem eu faço, trabalhar com a cruz. Você vai sofrer perseguição. Por que essa cruz no seu peito? Por que você está fazendo isso? Né? Então, a perseguição, infelizmente, ela faz parte da vida do fiel católico. Não tenhamos medo daquele que pode, no máximo, tirar a nossa vida. Nós temos que temer o inimigo que pode nos tirar a salvação. A vida é efêmera, mas a salvação é para toda uma eternidade, né? Com isso, eu termino esse nosso encontro de hoje, lembrando a cada um que nós temos que fazer uso do escudo, da espada, nós temos que fazer uso
da armadura do cristão, né? Nós temos que apagar as flechas incendiadas que o inimigo desfere contra nós. E isso se faz com oração, jejum. Então, se você ainda não pratica o jejum, comece a praticar. Comece pela sexta-feira. Não coma carne na sexta-feira. Faça abstenção. E tira na sexta-feira uma das refeições. Pode começar qualquer uma. Tira um café da manhã, um café da tarde, sei lá. Mas comece a praticar o jejum. E que isso se torne um hábito na sua vida. Isto não vai te enfraquecer o corpo. Não vai. E vai te fortalecer espiritualmente muito, muito mesmo, né? Então, o fiel católico sabe que ele precisa de todos esses instrumentos para que ele possa sair vitorioso, ainda que ferido, né? Ainda que ferido, mas ele vai, sabe, tirar a vitória alcançada, porque é o próprio Deus que luta por ti. Então, agradeço a vocês, espero que tenham um ótimo final de semana, que façam orações, jejuns, e que sempre levem a palavra de Deus, e que sempre examinem as Escrituras sob a luz do Espírito Santo, porque somente assim nós falaremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ótima tarde para todos vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima semana. Um abraço. Até a próxima semana, seu Carlos. Tchau, meninas. Deus abençoe. Tchau. A todos nós. Tchau.